Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos tentar falar, né? O som aí tá brabo hoje. Que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Vamos falar sobre o corpo de Cristo. Então, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17, o versículo 28, 29. Amém? Vamos ler juntos esse, o versículo 17? 1, 2, 3. Nisto, porém, que vos dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para o melhor, senão para o pior. Versículo 29. 28, 29, né? 28, Luli, desculpa. Vamos ler junto? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Não é uma palavra de ceia, né? Essa palavra sempre é falada na ceia, mas hoje a gente vai falar sobre o corpo de Cristo. A gente vai falar sobre a condição que ele deixou cada um de nós nessa terra. Hoje foi falado muito sobre Cristo, né? Sobre uma promessa que existia, já lá em Apocalipse é ótimo, né? Em Gênesis capítulo 3, de que depois que o homem pecou, Deus mesmo assim estava mandando uma ordenança de que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, né? Então a gente já tem essa promessa de Jesus lá em Gênesis, e toda a Bíblia ela vai apontar para Cristo. Em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa, que tinha que passar o sangue nos umbrais, para quando o anjo da morte passasse, não tivesse matar aqueles que tivessem com o sangue do cordeiro. Em Levítico, ele é a própria lei, ele é todas as ordenanças, em Números, em Deuteronômio. Isaías traz o entendimento de que ele é o menino que nasceria de uma virgem e que ele seria o maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz. E chega em Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus vem, nasceu de uma forma tão inusitada, nasceu na pobreza, né? Apesar de ser rico, fez questão de nascer numa manjedoura, fez questão de não ter lugar na cidade para ele, porque Deus sabia de todas as coisas, o propósito de Deus. E hoje nós estamos aqui falando sobre o corpo de Cristo. Para que a gente entenda o que Paulo está trazendo sobre a igreja, eu estava ouvindo uma mensagem hoje sobre essa palavra. Paulo fala aqui no versículo 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23, pastor leu semana passada, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. A carta aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Não tinha Mateus, não tinha Marcos, não tinha Lucas, não tinha João. E Paulo, que não foi um apóstolo que estava lá junto, ele recebeu também do Senhor que ensinou. Que na noite em que Jesus foi traído, tomou o pão e deu, né? E falou, esse é o meu corpo que é dado por vós. Coríntios foi escrito antes dos evangelhos. Paulo recebeu uma ordenança do Senhor para ensinar para nós sobre o corpo de Cristo. Quando que Cristo foi traído? Quando que Cristo partiu o pão? Quando ele foi... Eu vou me achar, tá, gente? É porque eu estou meio perdida. Agora, acho que vai. Quando que Cristo pegou o pão? Na noite em que foi traído. Na noite em que foi traído, tomou o quê? O pão. Ele pegou esse pão e ficou um pão inteiro, porque era assim que era antigamente. Não era igual os nossos pães que são fracionados. Né? A gente hoje compra pão ali, inclusive, gostei da padaria ali, 3 pães por R$1. Comprei R$10 de pão, tem 30 pães para a gente comer cachorro-quente ali. Mas hoje o pão é fracionado. Naquela época não era assim, não. Era um pão grande mesmo. E aquele pão era repartido. E cada um repartia e dava outro pedaço, e repartia, e dava outro pedaço, e repartia. Era dado assim. Mas engraçado que Jesus partiu o pão na noite em que foi traído. E se eu fosse falar de traição aqui, se eu fosse falar de quem foi traído, todo mundo teria uma história para contar. Ou 2, ou 3, ou 10 histórias.
Quantos de nós já fomos traídos? Não falo de traição conjugal somente não, garota. Eu falo de traição de amizade, traição de pessoas que você espera alguma coisa, não é verdade? Traição, a gente é traído o tempo todo. Às vezes a gente está traído, vou falar para vocês, até por nós mesmos. Porque quando chega no final do ano, o que a gente faz? Promessas, não é? Na virada do ano a gente fala assim, esse ano eu vou ler a Bíblia, mas o que? Esse ano eu vou emagrecer. Emagrecer eu acho que é o primeiro. Esse ano eu vou pagar todas as minhas contas. Quando vai chegando no final do ano, o que a gente olha para trás? A gente é traído por nós mesmos. Porque a gente, por preguiça, por circunstâncias, por tantas coisas, a gente não cumpriu aquilo. Jesus, ele foi traído também. E não foi traído porque ele fez um plano e o plano dele frustrou igual o nosso. Ele foi traído porque ele escolheu pegar o corpo dele e moer. A Bíblia fala, né, lá em Isaías capítulo 53, agradou ao Senhor moê-lo. Foi do agrado de Deus moer o Filho, o corpo de Cristo foi moído para que hoje nós estivéssemos aqui. Para que hoje, como somos corpo de Cristo, venhamos a moer as nossas vidas. Então não se espante se você é traído. Então não se espante se você muitas vezes é mal falado sem ter culpa. Porque às vezes a gente é mal falado para a gente dar a ocasião para isso. Mas sem ter culpa, não se fique irritado por conta disso. Porque se o Cristo foi traído, foi moído, como o corpo de Cristo, eu e você também somos moídos. Amém, igreja? Vamos contar aqui o contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito legal. Muito legal pelo seguinte, era uma igreja que conhecia todos os dons. Ela funcionava dentro dos dons espirituais. Ela tinha o dom de línguas, ela tinha o dom de profecia, ela tinha o dom de variedade de línguas, mas era uma igreja desequilibrada. Porque elas achavam que o dom de línguas, ficar falando em línguas o tempo todo, era sinal de poder. Então, Paulo escreve muito para essa igreja falando que o dom de língua é o menor. Não é pecado você querer ter o dom de língua e não é pecado você ter o dom de língua. Mas o dom de língua, eu posso falar em línguas para vocês aqui agora porque Deus me deu esse dom. Mas se eu não conseguir interpretar, para que vai adiantar? Paulo chega a falar isso também em Corinto. Eu prefiro falar 3 palavras que vocês entendam do que 1000 em línguas que vocês não vão entender. Vocês podem até dar, oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas vocês não estão entendendo, está eu falando aqui inglês, espanhol, qualquer outra, né? Vocês não estão entendendo, porque o dom de línguas era muito enfatizado. Isso era um dos problemas daquela igreja. Então, Paulo traz um entendimento sobre os dons, que o dom de profecia é maior. Não é o dom de profecia, eis que te digo que tu vai ganhar um carro, eis que te digo que você vai ter uma casa. Não, o dom da profecia, da palavra pregada. Amém, igreja? Outro problema que essa igreja tinha. Essa igreja era uma igreja partidária. Tinha uns que eram de Pedro, tinha uns que eram de Apolo, tinha uns que eram de Paulo, tinha uns que eram de Cristo. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que seguia homens, seguia pessoas sem ter entendimento de que aquilo não é o certo. Por mais que a gente admire pessoas, por mais que a gente se identifique com algumas pessoas, a gente não pode falar, eu sou do Dudu, eu sou da pastora Cristina. Eu sou de Cristo. Se Deus usa o pastor, se Deus usa a mim, se Deus usa cada um aqui como corpo de Cristo, é assim que deve funcionar. Mas você não é de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. Você é de Cristo. Era um problema que tinha naquela igreja. Era uma igreja partidária. Era uma igreja que tinha os seus preferidos. Outro problema que tinha nessa igreja, era uma igreja que tinha pecados de imoralidade. Tinha um rapaz que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta. E Paulo chega a falar na carta que era para expulsá-lo da igreja, para que ele não servisse de exemplo ruim para a igreja. Dessa forma, no capítulo na segunda carta, o rapaz se arrependeu, Paulo chama ele de volta. Mas fala, joga ele para que, quem sabe, ele haja salvação. Corrija. Tinha um pecado de imoralidade sexual. Outro problema que essa igreja tinha. Alguns irmãos tinham litígio dentro da igreja. E ao invés de se resolver aqui entre nós, foram para a justiça comum para resolver esses problemas. Aí tinha gente assim, Kátia entrando com processo contra a Margarete, porque não concordou.
E sendo que o nome da igreja estava no lugar. Qual é o teu problema, Kátia? É porque a Margarete fez isso e isso comigo, eu quero que você julgue a minha causa. Sendo que era uma coisa que era para ser resolvido dentro da igreja. Só esses probleminhas só que a igreja tinha. Só isso só. Então, Paulo vem, e outro problema também, que é a Santa Ceia. O pastor falou isso semana passada. A Santa Ceia era uma confraternização, como a gente vai ter daqui a pouco aqui. Cada um traz um pouquinho, não é? Cada um traz um pouquinho, e a gente na irmandade, no carinho, espera pelos outros, espera para que todos comam. A gente espera para que haja divisão certa para todo mundo, mas naquela época não acontecia assim. A Lúlia, com a família rica dela, trazia, comia tudo, ficava todo mundo cheio. Pastor, com a família pobre, não tinham o que comer, porque não tinham o que trazer. Enquanto uns se embriagavam, outros passavam fome. Quando Paulo fala que a gente começou, nisto, porém, não vos louvo. Era sobre isso, eu não elogio vocês. Tinha situações que Paulo elogiava eles, mas em outras situações, eu não louvo, porque vocês não esperam uns pelos outros. E a última versículo que nós lemos fala assim, o versículo 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Vamos lá. Esse versículo, inclusive, é um versículo que é usado, que muita gente já parou de tomar Santa Ceia, porque chegou aqui na igreja, aqui não, na casa não, que a gente aqui já assinou, mas já chegou em alguns lugares, não vou tomar Santa Ceia, por quê? Porque briguei, porque perdi 2 dracmas hoje, não vou tomar Santa Ceia, eu não posso, briguei, perdi 2 dracmas, não posso tomar. E 10 dracmas? Ih, Jesus, então tá, ó, o Henrique até coçou a cabeça. Não vou tomar. E não é isso, gente. Já que a Santa Ceia lá não era esse pãozinho que a gente come, esse cálicezinho desse tamanho que a gente bebe aqui, era uma confraternização, era um momento de estarmos juntos, morando. Quem participava daquele momento, sem entender para que estava ali, era indigno. Porque qual é o propósito da ceia? Qual é o propósito da nossa confraternização? Qual é o propósito de estarmos juntos hoje aqui? Não é para estarmos ligados um com o outro, não é para estarmos com todas as deficiências que a casa tem, com todas as deficiências que os irmãos têm, não é estarmos nos ajustando, não é estarmos nos confraternizando. Então, se eu tomo desse pão, como desse cálice, sem discernir o propósito pelo qual eu fui criada, e que nós fomos criadas, eu estou tomando para a minha própria condenação. Eu estou fazendo algo que eu não estou entendendo para que eu vim. É igual aquela pessoa que tem problema de comer demais. Quando vê, já comeu e fica depois passando mal. Não estou dizendo de um dia de festa, não. Estou dizendo de pessoas, às vezes, com gula mesmo. Sem discernir. Tem hora que você tem que discernir o que está ali no teu prato. Eu vou botar essa quantidade aqui, porque eu preciso disso aqui para eu me alimentar. Se eu botar um pouquinho mais, eu vou passar mal. Eu tenho que saber discernir. Dentro do corpo de Cristo, dentro dessa parte espiritual, nós precisamos entender que, como corpo de Cristo, estamos aqui fiando ferro. Ferro que afia ferro, assim o irmão ao seu irmão. Como corpo de Cristo, estamos aqui para dar um prosseguimento para que o corpo de Cristo ande nessa terra. Só que, dentro desse negócio de corpo de Cristo, a Helena pode ser o antebraço, certo? E a Magna, digamos que a Magna seja... Aqui é antebraço, gente? Aqui é o quê? Eu não entendo, Luli. Paulinho, radiologia. Braço. Então, a Helena é braço e a Magna é antebraço. A Helena, ó aqui, ó. Osso com osso. O braço tem que mandar o antebraço para mandar uma mão toda funcionar. Certo? Aí tá lá a Helena querendo vir para cá e a Magna querendo ir para lá. Imagina. Como que vai andar esse corpo? Torto. Havia um homenzinho torto. Aí tá. Aí a Neinha é essa perna. Que a Neinha é grande. A Neinha é essa perna. E a Salete é essa outra perna. A Neinha quer ir aqui para frente e a Salete quer ir lá para trás. Como esse corpo vai andar? Não tem como andar. Então, Paulo vai trazendo para nós o entendimento sobre a utilidade que há no corpo de Cristo e sobre cada um de nós sermos importantes no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo, igreja? Amém?
Amém, igreja? Então, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 7. Diz assim, ó. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é, para o que for. Você tem o que, igreja? Fala comigo assim, eu tenho utilidade. Você é útil, igreja? Você é útil aqui na igreja? Eu posso contar com você? Vocês podem contar comigo? Porque a manifestação é dada para cada um o que é útil. Só que o que acontece com as nossas igrejas? Os ministérios da igreja, elas foram divididos em 3 partes. Louvor, palavra e oração, intercessão. Né? A maioria das igrejas, se você não canta, se você não prega, se você não ora, você tem o ministério do banco? Entendeu? Mas aqui é cadeira. Aí não funciona. Vocês estão entendendo? Não é assim que funcionam as igrejas? Quantas vezes nós entramos em conflito por não saber o nosso ministério? Quem aqui já entrou em conflito? Eu já entrei. Já entrei. Só que para mim ficou um pouquinho fácil, que quando eu comecei a tocar e cantar, meu ministério é cantar. Só que na Bíblia, cantar não é ministério. Não é dom. Tocar bateria não é dom. Tocar violão não é dom. Não é ministério, entendeu? É ministério porque nós servimos ao corpo de Cristo. Mas eu não posso achar que só isso. Porque o ministério da igreja foi dado, o Espírito foi dado a cada um para o que for útil. Se aqui na igreja, por exemplo, existem dificuldades na portaria da igreja, se você se encaixa dentro de uma portaria da igreja, igual a Elaine está ali, vigiando, né? Tá, com o olho no Jorge e o olho no culto, né? Com o olho no Jorge e o olho no culto, está ali na portaria. Se você vê que na igreja tem dificuldade, na portaria, por que não? Se você vê que o banheiro da igreja está sujo e você pode tirar o papel, por que não? Se você vê que o quintal da igreja pode ser varrido e você pode fazer isso, por que não faz? Está entendendo, igreja? Porque se valorizou muito o quê? Cantar, pregar e orar. Sendo que uma igreja, cada um recebeu a manifestação do Espírito para o que for útil. Existem ministérios que precisam funcionar dentro da igreja e que você precisa estar atento a isso. Pastora, mas eu não sei cantar, mas eu posso ajudar na mídia. Estou dando um exemplo, tá? Eu não sei cantar, mas eu posso ajudar na mídia da igreja. Como a gente estava criando o ministério, tadinha da Lully. A Lully doida para dividir o bastão ali, né? Mas cadê os midianitas? Os midianitas não vieram, né? Hoje existe até isso, existe um ministério de mídia. Existe um ministério de vídeo, de edição de vídeo dentro da igreja. Porque a modernidade chegou, a igreja cresce muito também para fora. Existe hoje um ministério que trata disso. Existem tantas coisas na igreja que podem funcionar, que podem acontecer. E às vezes a gente está em crise, né, com o nosso chamado, com o nosso ministério, porque talvez espere que alguém veja. Eu já vi casos de pessoas que abençoam a igreja fazendo comida, fazendo bolo, como a gente já fez umas vezes aqui. Fez bolo, vendeu o bolo, ajudou na igreja. Hoje a gente está fazendo alguns sorteios de materiais que estão ajudando, que vão ajudar na obra da igreja. Hoje aqui na casa a gente virou uma igreja de empresários mesmo. De empresário, porque todo mundo aqui praticamente, quem aqui é assalariado? Só o pastor, coitado. Só o pastor CLT. Porque todo mundo aqui é autônomo. Todo mundo é empresário, pastora. Vai ter muitos empresários aqui na igreja. E assim, como que Deus abençoa esse lugar? Como que Deus abençoa cada um de nós para fazermos algo? Mas o que pode ser a minha arte ser útil para a igreja? Pode ser útil para a igreja. Quando você vende teus negócios, você oferta na casa do Senhor, isso é utilidade. Quando você dá algo para alguém, abençoa a vida de alguém, isso é utilidade. Então, olha o que Paulo vai continuar falando aqui. Vamos ler aqui agora a partir do versículo 12.
Vamos ler junto para a gente poder eliminar aquele som ali? Vamos juntos? Eu vou ler no microfone. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Continua. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos... É porque a televisão está ruim. Bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um, mas muitos. Vamos lá. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como? Deus colocou como? Como quis. Como quis. Deus te colocou como Ele quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E se o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muitos mais necessários. Vamos ler de novo esse 22. De novo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muitos mais. Pensa aí. Pensa no corpo. A gente só está falando de mão, de pé, de dedo. Pensa. Você já foi no banheiro hoje? Quem aqui já precisou fazer hemodiálise porque o rim não estava funcionando? Alguém precisou? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Uma vez minha tia Marli, do jeito que ela é, vocês conhecem ela falou assim, você já agradeceu a Deus por fazer xixi hoje? Mas você já agradeceu por fazer xixi? Já viu como que é? A gente bebeu esse monte de água, daqui a pouquinho a água desce, vai para o estômago, e depois do estômago vai para a bexiga, depois vai para o rim, aquelas coisas todas que eu não sei como funciona, vai para o lugar que tem que ir, você sente aquele aperto, você vai no banheiro, o teu corpo manda você ir para o banheiro, você vai lá e faz tua necessidade fisiológica. Você nunca agradeceu pelo teu rim, né? Às vezes a gente não agradece pelo fígado, o baço, que o pessoal fala, não sei para que o baço existe. Quando acontece o acidente, a primeira coisa que arranca é o baço. Vesícula. Alguém já operou vesícula? Tirou vesícula? Dizem que depois que a pessoa tira a vesícula é uma vírgulazinha. Depois que tira a vesícula, você não pode comer mais nada gorduroso. Você passa mal, porque aquela vírgulazinha, chamada vesícula, vírgula, é uma vírgulazinha, ela filtra a gordura. Depois que a pessoa tira, a pessoa come qualquer coisa um pouquinho mais gordurosa, não precisa ser muito. Ela começa a passar mal. Aí dá mal. Uma vesícula. Às vezes a gente não faz menção do que é o funcionamento do corpo. Uma vez a Luli dando um estudo aqui, falando sobre quando a gente respira, todas as células do corpo param para respirar junto. Para você fazer esse movimento de inspiração, respiração, inspiração, sei lá, teu corpo todo teve que parar. Sabe por que você entra em coma e eu entro em coma? Porque às vezes um órgão do teu corpo entra em colapso, entra num problema, o corpo para te poupar, para você ainda ter mais tempo de vida, ele para os órgãos tudinho, ele meio que estaciona os órgãos para você continuar vivo, porque o corpo ele tem isso. O corpo ele foi feito dessa maneira, ele tem um mecanismo de sobrevivência tremendo. Sabe por que as mulheres são mais gordinhas e propensas a ter mais gordura do que o homem? Porque a mulher ela tem a missão de ser mãe. Então as mulheres ela têm umas forças diferentes dos homens. A força da mulher é aqui no quadril, por isso que ela carrega as crianças assim, ó. Tem força aqui no quadril. Quando uma mulher começa a malhar, ela ganha logo muito até isso. Até essa parte do quadril. O homem fica forte aqui, porque a força do homem é no braço. Fica igual aquelas galinhas garnizé, né?
Porque a força do homem é no braço e a força da mulher é nessa questão do quadril. O corpo, ele é todo funcional. Por exemplo, se você parar de comer, você está fazendo uma dieta. Você começou a fazer uma dieta, você começa a emagrecer. Depois de um tempo, o teu corpo dá o efeito platô. Não sei se vocês já ouviram isso. Porque o teu corpo está entendendo que você está perdendo muito peso, ele se segura todinho. Ele se segura, porque ele falou, vai que essa mulher está morrendo. Vai que essa mulher está faltando comida. Então, ele deixa você ali naquele estado para você não emagrecer mais e morrer. O corpo, ele é todo funcional. Não foi à toa que Paulo falou do corpo. Não foi à toa que Paulo colocou o corpo como exemplo de nós, para andarmos nesse mundo. O próprio Cristo falou, esse é meu corpo, que foi partido. Precisamos partir as nossas vidas, porque você é corpo, eu sou corpo, não tem nenhum cabeça aqui. Cabeça é Cristo. O que comanda todo o corpo é o quê, gente? É o cérebro. Que comanda o corpo. Nós somos comandados pelo Senhor para andarmos. Mas se eu estou em crise, porque eu sou mão, eu queria ser pé. Se eu estou em crise, que eu queria ser olho, e eu sou nariz. Se eu estou em crise, que eu queria ser a boca, mas eu sou ouvido. Se eu estou em crise, como que esse corpo vai caminhar? Como que nós vamos exercitar o ministério que Deus distribuiu como quis? A gente leu ali, ele deu como quis. Se ele escolheu, Salete, você para ser a boca, feliz. Boca come de tudo, mas boca também come cada coisa, né? Às vezes comida estragada, aquelas coisas todas. Nariz, cheira cada coisa também, né? Às vezes na rua, você no trânsito, aquela poluição toda, mas é o corpo. Eu não posso entrar em crise se eu estou ouvindo coisa que eu não queria estar ouvindo. Graças a Deus você tem o ouvido. E uma coisa interessante do corpo também é o seguinte, quando uma pessoa perde um dos 5 sentidos, digamos que a Helena perdeu um pouquinho depois foi do Covid, você perdeu o olfato, né? Outros sentidos vão ficar mais aguçados. A Aline, minha ex-patroa, ela perdeu um ouvido. A garota passava lá no portão, ela sentia cheiro. Ela, Ana, tem alguma coisa aqui. Eu estava lá fora, eu estava sentindo, porque o olfato dela aguçou, porque ela perdeu a audição. Você aguçou o ouvido, porque você perdeu o olfato com Covid. O corpo, ele tem essas coisas, mas não era para ser assim. Porque se o nariz está funcionando bem, se a boca está funcionando bem, se o ouvido está funcionando bem, se o tato está funcionando bem, o corpo caminha melhor. Mas hoje, pela deficiência que há nas igrejas, hoje, porque nós não somos o corpo, nós fazemos parte do corpo de Cristo que está espalhado pela face da terra. Se todos nós funcionarmos bem dentro daquilo que o Senhor nos chamou, dentro do propósito pelo qual Ele chamou, não vai precisar uma pessoa se esforçar demais para ouvir, sendo que eu também sou ouvido e vou ajudá-la a ouvir. Vocês estão entendendo, igreja? O problema da igreja é o seguinte, a gente não está sabendo como lidar com o que o Senhor me deu e te deu. A gente está em crise. A igreja no mundo hoje está em crise. Hoje a igreja, as pregações, elas foram feitas para dizer para mim e para você que eu e você temos que ser ricos. Todo mundo rico. Todo mundo sem doenças emocionais, porque hoje o que se mais fala é motivação, palavras motivacionais, riquezas, os livros que mais vendem hoje, que são best-sellers de vendas, autoajuda, como ficar rico, como ficar milionário, são os que mais vendem. Só que dentro do corpo de Cristo, se eu estou plena dentro daquilo que o Senhor me chamou, eu tendo muito, eu tendo nada, Cristo me basta. Vocês estão entendendo, igreja? Tem uns que vão ter. Tem outros que não vão ter. Mas em Cristo podemos ser plenos, porque um corpo, ele caminha assim. Por mais que os pés carreguem todo o peso, porque ser pé não deve ser fácil não, né? Quando a pessoa está com sobrepeso, qual a primeira coisa que dá ruim? No pé e no joelho. Aí você vai no médico, o que o médico fala para você? Você tem que emagrecer. Quando o pé, olha só como que é o corpo, está no sobrepeso, dá problema no esporão, dá problema no pé, dá problema no joelho.
Por você forçar o joelho, o que começa a dar problema? No quadril. Começa o quadril a ficar ruim. Do quadril começa a dar problema onde? Na coluna. Porque você está sobrepeso. O corpo de Cristo é assim também. Por uns não funcionarem, todo o corpo está sofrendo. Por uns, não estou dizendo da casa só não, gente. Essa palavra é uma palavra que Deus me deu. Eu preguei numa igreja há 2 semanas atrás, eu quis trazer para nós. Porque o louvor que nós vamos cantar, ele fala sobre isso. A gente cantou semana passada o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, onde estão as mãos estendidas? Onde estão os braços que abraçam? Porque se eu sou o corpo de Cristo, eu preciso abraçar aqueles que Cristo abraçaria. Se eu sou o corpo de Cristo, eu preciso estender a minha mão para aqueles que Cristo estenderia. Eu sou o corpo de Cristo. Mas se eu estou em crise, se eu não sei para que vim, né? A pergunta que todo mundo para onde eu vim, para o que vim, para onde eu vou. Se eu não sei para que eu estou aqui, eu estou em crise. E uma das coisas que eu preciso entender, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu preciso funcionar bem para que eu não seja pesado para o meu irmão. Como o corpo de Cristo, você precisa funcionar bem para que não seja pesado para o seu irmão. Se todo mundo fizer um pouquinho, se todo mundo tiver um pouquinho de disposição, que seja fazendo aquilo que você acha que está faltando, não vai ser pesado para o irmão. Se você viu uma coisa fora do lugar e você pode colocar no lugar, não vai ser pesado para o seu irmão. Não quebrou a mão, quebrou? Quebrou a mão? Não. Se você viu algo fora do lugar, mas não sou eu, não. Corpo de Cristo, gente. Corpo de Cristo. Se aquilo ali, aquela bolsa ali está ali desde o mês passado, Anquime, tá, gente? Depois quiser olhar. Se você se incomodou e essa bolsa não tem que estar aqui, pega lá. Você incomodou, pode tirar, bota ali. Agora, o corpo que fica só criticando, porque aquela bolsa não tinha que estar ali, porque a Lully não tinha que estar ali, porque aquilo não tem... Não funciona. Somos corpo de Cristo que precisamos funcionar bem. Amém, igreja? Vamos ler mais um texto para a gente terminar. Romanos capítulo 12. E a gente vai falar sobre, terminando já, né? Sobre esses ministérios que o Senhor deu para nós. Porque é falado muito só sobre os dons espirituais. Existem os dons espirituais, línguas, operações, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra de ciência, palavra de sabedoria, dons de cura, maravilhas e sinais, profecia. Existem os dons espirituais, mas existe também o dom de serviço, quem está em Romanos capítulo 12, do 3 ao 8. Vamos ler junto para a gente ajudar? Olha aqui o que fala. 1, 2, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus... porque ali está um... Depois vocês olham a televisão está levantando aqui, aquela ali, está levantando um beiço ali, a gente não consegue ler a parte... Não, a televisão está boa, é a tela ali. Aí não dá para ler o restante, mas vamos ler o 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns... Glória a Deus. 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Esses dons também são dons de serviço que Deus distribuiu à igreja. Profecia, ensino, exortação, repartir, misericórdia, presidir, ministrar. Foram dons que Deus deu para nós, como igreja. Ah, mas eu queria ter o dom disso. Não, contentai-vos com o vosso soldo, contentai-vos com aquilo que você tem.
Dom de repartir é aquela pessoa que faz e não quer nem que a outra mão veja. A mão direita faz, a esquerda nem... que ela não quer status. Às vezes a gente vê pessoas que fazem, mas muitas vezes tira as fotinhas lá para mostrar. Quem faz de verdade, que tem esse dom, porque tem esse dom, faz o exortar. É aquela pessoa que Deus levanta para chamar a atenção com amor, exortação. É com amor. Mas sempre dá um toque, sempre traz uma palavra para te tirar daquela situação. Liberalidade preside, a pessoa que é líder. Mas tem que fazer com cuidado. O que preside, liderança, mas com cuidado, porque senão você vira o quê? Você vira um... Oi? Tirano. Ia falar mandão, mas tirano. Senão, se você não fizer com cuidado, você tem que a cartilha tem que rodar de acordo com você, que aí não é assim que funciona. O que preside, com cuidado. Não precisa humilhar ninguém, né? O que exercita a misericórdia, o que é exercitar a misericórdia? É você olhar para alguém, você ver alguém numa situação de miséria e você colocar o teu coração nela. Misericórdia. Com alegria. Você tem prazer em olhar para a miséria de alguém. E olha que essa miséria, gente, a gente só pensa nos miseráveis, naqueles que não têm nada para comer. Também. Mas às vezes a miséria é tanta gente. Tem gente que está carente de carinho, tem gente que está carente de amor, tem gente que está carente de uma atenção. Tem gente que está carente de ouvir uma palavra. Você exercita com alegria. Como o corpo de Cristo, o Senhor nos chamou para exercitarmos esse corpo para que ande. Porque se eu andar bem, se a Cátia andar bem, se a Margarete andar bem, se a Helena andar bem, mas a Salete está andando meio manco, tem como, mais gente andando bem, tem como a gente pegar a Salete, né? Vamos carregar um pouquinho, daqui a pouquinho a Salete está bem. A Helena que está meio cambaleando, né? Helena com as dores, com dor. A gente pega a Helena e carrega, corpo de Cristo. Corpo de Cristo para caminhar nesse tempo, corpo de Cristo para fazer a vontade do Senhor. Amém? A gente vai cantar esse louvor do corpo de Cristo. Eu queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Eu quero que você preste atenção e fale, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Em nome de Jesus.
discurso